Continuando a lista de documentos, são muitos documentos, então eu vou deixar ali na descrição, porque são muitos documentos. Outro documento importante são os antecedentes criminais. Como é que eu faço isso, Thaís de Lourdes? Simplesmente você vai no site da Polícia Federal ou no próprio site do Gov e pesquisa sobre antecedentes criminais, coloca os seus dados e vai sair ali na hora um documento, é só uma folhinha com um parágrafo 2 escritos, e aquele documento é o seu documento de antecedentes criminais, dizendo que você não consta nada no sistema brasileiro, que você tá limpo, tá livre. Eu acho que esses são os documentos principais. Lembrando que os antecedentes criminais, o seu histórico escolar, esses dois em especial, precisam ter apostilamento de AIA, que é um selo, um carimbo, que você coloca no cartório. Você tem que ir no cartório e falar, eu quero um apostilamento de AIA, para que seu documento seja válido na Europa. Ele é meio que uma confirmação de que aquele documento é um documento oficial, original e válido no território brasileiro, e com esse carimbo ele é válido também no território europeu, nos lugares que tem esse acordo. Bom, dá para perceber que é um processo bem longo, são muitas informações. Se alguém perdeu alguma coisa ou não entendeu algum pedaço, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder. Lembrando que, pensando nos prazos, você aplica ali para a faculdade em maio. Você recebe o seu aceite em junho, julho. E você começa a fazer a sua aplicação já em agosto, porque as aulas começam em setembro, outubro. A VFS, ela dá um prazo de 90 dias, 60 dias a 90 dias, para responder o deferimento ou o indeferimento do seu visto, o aceite ou não aceite do seu visto. Então é importante você aplicar com antecedência para você não perder aula, para você conseguir programar sua viagem, para você conseguir também programar ali as despesas que você vai ter na sua chegada em Portugal. Você deixa o seu passaporte retido na VFS, dependendo do lugar que você aprove. Em São Paulo eu deixei meu passaporte lá, em Rio de Janeiro as pessoas também deixam o passaporte. Se eu não me engano, no Nordeste o consulado não fica com o seu passaporte, então você vai para casa com o passaporte, depois volta no consulado para receber o adesivo e o carimbo. Então depende muito do local que você vai aplicar. Mas em suma, a maioria dos lugares você deixa o passaporte ali retido para que eles entreguem depois com a confirmação ou a negação do seu visto. Como esse prazo de aplicação e espera pela resposta do consulado é bem longo, às vezes fica com muita ansiedade, às vezes a gente não quer já reservar uma casa porque não sabe em que data vai chegar, a gente não quer reservar uma passagem porque não sabe em que data vai sair. Essa é a parte mais complicada, a parte mais tensa, porque muitas vezes as pessoas têm que comprar passagem em cima da hora, porque recebeu o visto dias antes de começar as aulas, tem que conseguir uma casa em cima da hora, porque não teve tempo hábil, ou tem gente que paga o alojamento, né, residência, por meses esperando o visto sair para poder vir para Portugal. Gente que começou a pagar a casa em julho para já ter o documento para enviar para a VFS quando chega em agosto que o visto sai. Então já gastou 3 meses de aluguel sem estar no país. Então assim, são detalhes que as pessoas precisam dar uma pesquisada antes, ver o que vale a pena, se vale a pena fazer um booking, se vale a pena ver um lugar, alguém que possa te dar uma carta convite e depois você encontra um lugar para estar. Então é importante saber e pesquisar bastante, falar bastante com pessoas e tomar muito cuidado. Não aceitem propostas de alojamento, de residência, assim, sem pesquisar, sem conversar com a pessoa, sem fazer vídeo chamada, sem entender um pouco ali em que região, em que localidade tá, porque eu já vi muita gente sofrendo golpe, sofrendo, assim, fake booking, e, assim, eu não quero que isso aconteça com vocês, então pesquisem bastante, porque eu fiz várias chamadas com o meu
primeiro host, eu fiz várias ligações, várias chamadas de vídeo, para ter certeza que eu estava no lugar certo. Pedi os documentos, ele pediu meus documentos, a gente fez a carta de aceite, a carta convite. Então, assim, todos os detalhes têm que estar muito certinho para que vocês não sofram um golpe. Então, tomem muito cuidado, por favor. Depois que vocês fizeram a aplicação para a faculdade, receberam a carta de aceite, começaram a juntar os documentos para fazer a aplicação para o visto e levantar os documentos do visto, agora está na hora de enviar esses documentos para o consulado, para a VFS Global. E lá, quando vocês mandam para a VFS Global, tem escrito o valor que vocês têm que pagar, e esse valor você paga por transferência bancária ou por Pix. No site da VFS Global tem informado ali qual a agência bancária, qual o Pix, para você fazer o pagamento da aplicação para o seu visto, e tem o endereço para onde você tem que mandar aquele documento. Eu mandei o meu documento de Campinas para São Paulo por correio. Eu paguei o seguro de documento, eu enviei com rastreio e foi muito baratinho, assim, deu R$8 o envio dos documentos com visto, com o seguro, e chegou em 4 dias. Até porque eu mandei na quinta-feira e só foram confirmar que o meu documento chegou lá na terça-feira. Então, não contando sábado e domingo, foram 4 dias do envio até chegar no escritório da VFS Global. Além disso, você tem que enviar junto com os seus documentos o comprovativo do pagamento e por e-mail. Por e-mail você tem que enviar o comprovativo com o seu nome completo e a referência. Porque eu acho que é uma forma deles controlarem. Então, eu tive que enviar 2 vezes o comprovativo impresso junto com a minha documentação e por e-mail. Eu não sei se em todo lugar é assim, eu não sei se só em São Paulo é assim, mas foi assim que eu tive que fazer quando eu fui aplicar para o meu visto em 2024. Depois que você envia todos os teus documentos para a VFS, você tem que aguardar, simplesmente. Eles não respondem e-mail com frequência. Depois que passado ali 1 mês, você pode enviar um e-mail perguntando algo e ter sorte se eles vão responder ou não. Eu tive sorte quando eu enviei um e-mail perguntando sobre o status do meu visto. Eles enviaram uma resposta dizendo que meu documento estava pronto para retirada, meu passaporte estava pronto para retirada. Não disseram que estava deferido nem indeferido, só falaram que estava pronto para retirada, e eu tive que ir para São Paulo para buscar o meu passaporte. Eles entregam o passaporte no envelope e você não pode abrir o seu passaporte no escritório. O meu visto saiu em 24, 26 dias úteis, sem contar sábados e domingos. Em tese, saiu rápido, as pessoas falaram que saiu muito rápido, porque tiveram pessoas no Nordeste que esperaram 90 dias, pessoas no Sul que esperaram 120 dias. Então, assim, é importante vocês entenderem que não tem exatamente uma data limite ou dias limite para eles responderem. Foi deferido, tá com seu visto tipo D ali no seu passaporte. Presta atenção se no cantinho do seu visto, no selo, tem um link. Se tiver um link ali, uma URL, https : quer dizer que o seu visto já veio com o seu agendamento na AIMA. Porque só ter o visto não é o fim do caminho, é só o começo de uma outra jornada em território português. Eu queria deixar essa parte para um outro vídeo, mas eu acredito que vai ser importante deixar aqui. Eu sei que o vídeo tá longo, mas vai valer a pena. Se o seu passaporte veio com esse carimbinho aí no canto, quer dizer que você já tem um agendamento na AIMA, um agendamento para fazer o seu título de residência. Porque o visto que você recebe, ele só é válido por 4 meses em território português. Quer dizer, válido por 4 meses do dia que ele foi emitido em diante. Então, quer dizer, se você tá no Brasil e recebeu o seu visto em julho,
Você tem que vir para Portugal antes de expirar esses 4 meses. E em território português, você já está com seu status garantido até a sua entrevista. Caso o seu visto não tenha vindo com agendamento, aí começa uma batalha de começar a enviar e-mail para a AIMA, de buscar as alternativas, talvez buscar um advogado para entrar com o processo caso você não consiga a resposta da AIMA. Mas todas as pessoas que eu falei até o momento conseguiram agendamento enviando e-mail. Todos os dias enviavam e-mail para a AIMA, todos os dias o mesmo e-mail com as informações para conseguir o agendamento. Eu vim para Portugal em setembro de 2024 e o meu agendamento estava para maio de 2025. 9 meses depois, basicamente. Então, eu tive que ficar todo esse tempo sem o meu cartão de residência. Eu, em tese, não poderia ficar viajando pelos países da Europa, porque o meu visto, ele era válido só em Portugal. Antes de você ter o seu cartão de residência, não é permitido você ficar transitando entre outros países. Se você for pego, eles podem ou te mandar de volta para Portugal ou até te mandar de volta para o Brasil. Então é importante ter atenção nisso. Eu fui pega na imigração na Alemanha, porque eu estava indo para a Inglaterra. Eu fui na Alemanha e depois estava indo para a Inglaterra, porque na Inglaterra não tem esse problema. Eu podia ir e voltar da Inglaterra sem problemas. E me chamaram a atenção porque o meu visto estava expirado e ainda não tinha meu cartão de residência aqui de Portugal. Então, assim, foi uma situação meio constrangedora. Eu tive que mostrar meus documentos, eu tive que mostrar meu agendamento, mostrar que eu já tinha feito a minha entrevista na AIMA, que eu estava esperando o meu cartão de residência. Eu andava com todos os meus documentos na bolsa para não ter problema. E de fato não teve, mas foram ali uns 20 minutos que eu fiquei conversando com a agente de imigração. Por sorte, o meu inglês é muito bom, a ponto de eu conseguir explicar para ele exatamente o que eu precisava e eu não passei muito perrengue. Foi um susto, mas deu tudo certo. Eu fui para Londres e depois voltei para Itália e fui para Portugal. Voltei para Portugal. Então, no final deu tudo certo. Mas, em tese, se você ainda não tem o seu cartão de residência, você não deveria ficar transitando pelo território europeu, porque corre esse risco de você ser pego pela imigração. Além disso, quando você chega no território português, você precisa de 3 documentos importantes. Um NIF, um NIS e um atestado de junta de freguesia. Um NIF é basicamente a sua identidade aqui, o seu CPF seria no Brasil, o seu número de CPF. O seu NIS é o seu número de segurança social, como se fosse o seu PIS/PASEP no Brasil, como se fosse o número da sua carteira de trabalho. E a atestado de junta de freguesia é como se fosse um comprovante de residência, dizendo que você mora naquele bairro, né, naquela freguesia, que você mora naquela casa, e você precisa de testemunhas que digam que você mora naquela residência ou de um contrato de arrendamento, um contrato de aluguel. Se você não tem testemunhas, você precisa do contrato. Se você não tem contrato, você precisa das testemunhas. É assim que funciona. Só um aviso para quem vem para Portugal. Algumas vezes você vai querer tirar um documento e eles vão te mandar para outro lugar. Você vai tirar um outro documento, eles vão te mandar para outro. E você vai ficar nesse ping-pong de lá para cá. O importante é você saber das regras, você saber das leis, você mencionar, olha, é assim que funciona, eu sei que tem que vir aqui, no site tá escrito isso, tá tudo certinho. Você se impor de uma forma super educada, mas não deixar que eles fiquem te jogando de bola pra lá e pra cá, porque foi o que aconteceu comigo inúmeras vezes. E meus 3 primeiros meses aqui, vou confessar, foram quase um pesadelo tentando tirar esses 3 documentos e tentando antecipar o meu agendamento, tentando antecipar o meu agendamento na AIMA, tentando fazer as coisas acontecerem, tentando conseguir emprego. Então, assim, não é fácil. Se vocês acham o processo de aplicar para o visto complicado no Brasil,
É porque vocês ainda não viram como é o processo de conseguir os documentos básicos aqui em Portugal. Isso não é uma crítica ou um depoimento para dizer para vocês não virem. É simplesmente um alerta, porque muitos influenciadores que ganham dinheiro indicando advogados, indicando serviços para vocês, eles muitas vezes faltam com a verdade, porque eles dizem que é tudo maravilhoso, que é tudo perfeito, que vai dar tudo certo, e só quem vem pra cá, e principalmente quem vem pra cá sem advogado, sem agência, fazendo tudo sozinha do zero, sabe que a burocracia é gigantesca, sabe que eles ficam te jogando pra lá e pra cá que nem ping-pong, e você tem que se manejar ali com os pratos em cima, porque é o seu objetivo, você quer muito aquilo e você vai até o fim. E foi o que eu fiz e eu tô agora prestes a me formar. Faltam 6 meses para terminar minha faculdade. Eu vou fazer um estágio na Espanha, modelo Erasmus. Eu tô aplicando para um visto de Erasmus, um visto de estudo na Espanha, enquanto ainda tô com meu visto de estudo em Portugal. Então, assim, todo o processo que eu fiz no Brasil sozinha para vir para cá, eu tô fazendo sozinha aqui para ir para Espanha. E eu tenho um pouquinho de propriedade para dizer para vocês que não é fácil, mas é possível se vocês tiverem foco no objetivo de vocês. O objetivo é fazer uma faculdade na Europa. Vamos. O objetivo é conseguir esses documentos. Vamos. Não deixa a burocracia cansar vocês. Não deixa as pessoas fazerem vocês de besta, jogando vocês de um lado para o outro. Não deixem isso desanimar. Toda hora vai ter alguém falando, volta pro Brasil, tá tão complicado aí volta pro Brasil, tem mais conforto, mas isso que não é assim que funciona. Vocês conseguem, só precisa de mais conhecimento, organização e planejamento. Se precisarem de alguma informação, deixem nos comentários. Eu sei que esse vídeo foi muito longo, mas ao longo do tempo eu vou colocando mais informações para vocês. É porque eu queria realmente contar para vocês como foi todo o processo em ordem cronológica até eu chegar aqui. Então é isso. Obrigada a todos. Deixem os comentários aqui, deixem um like pra mim. E se quiserem continuar vendo conteúdos assim, me segue, se inscreve. Me segue lá no meu Instagram, no TikTok, que sempre eu tô colocando conteúdos legais sobre viagem, au pair, Erasmus e muito mais. Tá ok? Um beijinho e até a próxima!